Você acordou e o primeiro pensamento que teve não foi de esperança, mas de peso. Um aperto no peito. Uma tristeza silenciosa que não tem nome. O tipo de dor que não se explica, só se sente. Às vezes, é a saudade de algo que se foi. Às vezes, é a ausência de algo que nunca chegou. Às vezes, é apenas o eco de tudo o que está mal resolvido dentro de você. E nessa hora, tudo parece mais difícil. Levantar da cama, encarar o dia, olhar no espelho. Você se sente quebrado por dentro. Como se algo tivesse se partido e você estivesse tentando continuar com os pedaços nas mãos. Mas Deus te vê. E mais do que ver, Ele se aproxima. Ele não espera que você junte os cacos sozinho. Ele vem com amor e restauração. Ele conhece a sua dor. Ele entende os suspiros que você solta no silêncio. Ele escuta as lágrimas que caem sem som. Acordar com o coração quebrado é como tentar correr com um ferimento exposto. Tudo dói mais. Tudo exige mais esforço. Mas Deus não espera que você viva o dia na força do seu braço. Ele quer ser o seu sustento. Ele quer ser o primeiro pensamento ao acordar. Ele quer ser a força que você sente quando não tem mais forças. Porque quando você entrega a Ele esse coração partido, Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Ele não começa pela aparência, começa pela essência. Começa pelo ponto exato onde você foi ferido. Começa pela raiz do que te machuca. E ali, Ele planta consolo. Ali, Ele derrama paz. Ali Ele começa a reconstrução. Hoje, Deus te convida a não esconder mais a dor, a não mascarar o que está quebrado, a não fingir que está tudo bem quando não está, porque a cura só começa quando há verdade. E a verdade é, você precisa dele, não apenas para os grandes milagres, mas para conseguir passar esse dia, para respirar com mais leveza, para lidar com o que ainda dói sem se perder no meio do caminho. Ele está presente agora, neste exato momento. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele está ao lado dos que acordam em prantos. Ele está com você. E se você abrir o coração, mesmo em pedaços, Ele vai entrar. E onde Ele entra, nada permanece igual. Existe um tipo de dor que não se manifesta em gritos, mas em silêncios longos. Você sente, mas não sabe explicar. Tenta viver, mas tudo parece mais pesado. Cada tarefa do dia vira um desafio. Cada conversa exige esforço. Cada pensamento vira um campo de batalha. E no meio de tudo isso, você se pergunta, será que vou conseguir passar por mais um dia assim? Deus responde, sim, você vai. Não porque você é forte o tempo todo, mas porque Ele é presente o tempo todo. E é essa presença que faz a diferença entre apenas sobreviver e viver com esperança. Deus nunca prometeu que não haveria dias difíceis, mas prometeu que em todos eles, Ele estaria contigo. E essa promessa é o que sustenta você agora, nesse momento em que acordou com o coração em pedaços. Há uma ternura em Deus que abraça sem pedir explicações. Ele não cobra que você esteja inteiro para vir até Ele. Ele acolhe, Ele consola, Ele restaura. E quando você coloca diante dele aquilo que não sabe organizar dentro de si, Ele começa a organizar por você. Ele traz clareza, Ele traz direção, Ele traz paz, não a paz do mundo, que depende das circunstâncias, mas a paz dele, que transcende tudo. Essa paz já está disponível para você. Não precisa esperar se sentir melhor. Não precisa esperar que tudo se resolva. Você pode receber agora exatamente como está. É no meio da confusão, da dor e do caos interior que o Espírito Santo mais gosta de agir, porque é nesses momentos que a alma está mais aberta, mais sincera, mais entregue. Hoje, mesmo sem entender tudo, diga a Deus, eu preciso de ti. Só isso já move o céu. Só isso já abre portas espirituais. Só isso já inicia um processo de cura. Porque Deus responde à sinceridade. Ele se move com compaixão. E Ele ama corações que, mesmo quebrados, continuam se achegando a Ele. Você não precisa saber como vai se levantar amanhã. Você só precisa saber que Ele está com você hoje. E essa presença basta. Ela não exige performance. Ela não impõe peso. Ela só pede verdade. E com essa verdade, Deus começa a curar você. Um pensamento de cada vez,
uma emoção por vez, um suspiro de cada vez. E no final do dia, você perceberá que algo mudou. Talvez não tudo, mas algo já começou a ser restaurado. Você pode até estar rodeado de pessoas, mas por dentro se sente sozinho. Essa é uma das dores mais difíceis, estar acompanhado e ainda assim se sentir invisível. Como se ninguém percebesse o que realmente está acontecendo no seu coração. Como se todo mundo enxergasse apenas o que você aparenta ser e não o que você está enfrentando. Esse tipo de solidão é profunda. Ela não se resolve com palavras prontas ou com conselhos rápidos. Ela precisa ser tratada com presença. E é isso que Deus oferece a você agora. Presença real, constante e envolvente. Ele não está apenas observando à distância. Ele está dentro da sua dor, sustentando você por dentro, segurando suas emoções, envolvendo sua alma com paz. Deus entende o que ninguém mais entende. Ele vê as lágrimas que você segura para não preocupar ninguém. Ele conhece os pensamentos que você nunca teve coragem de confessar. Ele sabe das vezes que você quis desistir, mas decidiu continuar por um fio de fé. E é esse fio que ele segura agora. Não com cobrança, mas com compaixão. Porque Deus não é um pai distante que espera que você se recomponha sozinho. Ele é o pai que te encontra no meio dos cacos, que senta ao seu lado, que te lembra que ainda há esperança, que te mostra que mesmo que ninguém mais veja, ele vê. E ver já é amar. Ver já é agir. Ver já é começar a curar. Hoje, talvez tudo o que você consiga fazer seja isso. Ouvir essa oração. E está tudo bem. Deus não espera grandes gestos. Ele valoriza pequenos movimentos. Valoriza quando você escolhe permanecer, mesmo sem entender. Valoriza quando você abre o coração, mesmo que em fragmentos. Valoriza quando você simplesmente diz: Senhor, eu preciso ser cuidado. E Ele cuida. Cuida das suas emoções que estão à flor da pele. Cuida do seu corpo cansado. Cuida da sua mente sobrecarregada. Cuida da sua alma ferida. Porque para Deus, cada parte sua importa. E Ele está presente agora, fazendo algo que ninguém mais poderia fazer, te curando de dentro para fora. Existem dores que não nasceram ontem. Elas foram se formando ao longo do tempo, como camadas sobrepostas de decepções, frustrações e silêncios engolidos. Você talvez nem saiba quando começou, mas sabe que hoje dói. Sabe que ao acordar, sente um peso que não consegue explicar, como se algo dentro de você estivesse sempre à beira do colapso. E por mais que tente seguir, sorrir, manter as aparências, a verdade é que você está cansado. Cansado de ser forte, cansado de parecer bem, cansado de segurar tudo sozinho. Mas Deus não te pede força. Ele pede sinceridade. Ele quer que você entregue o que está pesado, que confesse que está difícil, que permita que Ele entre exatamente nesse lugar de cansaço e dor. Deus não tem medo das suas fraquezas. Ele não se ofende com suas dúvidas. Ele não se afasta quando você chora. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais se aproxima, porque Ele é o Deus que se revela na vulnerabilidade, que cura quando você se quebra, que fortalece quando você se rende. E hoje, Ele quer que você saiba. Você não precisa carregar esse coração quebrado sozinho. Você não precisa seguir fingindo que está tudo bem. A cura começa quando você decide parar. Parar de correr, parar de fugir, parar de fingir e simplesmente dizer: Senhor, eu não aguento mais. Essa oração, por mais simples que pareça, é uma das mais poderosas que você pode fazer, porque ela vem do fundo. E o fundo é exatamente onde Deus opera com mais profundidade. Hoje, Ele está tocando em lugares que você nem sabia que ainda estavam feridos. Está revelando áreas da sua alma que precisam de cuidado. Está trazendo à tona sentimentos esquecidos, memórias abafadas, dores negadas, não para te machucar, mas para te libertar, porque só se cura o que se confronta. Que você não está mais sozinho nesse confronto. Deus está com você. Ele está no meio dessa oração. Ele está ouvindo cada palavra que você não consegue dizer em voz alta. E Ele está agindo, talvez devagar, talvez silenciosamente, mas Ele está agindo. E onde Deus age, não há dor que permaneça para sempre. Onde Ele entra, até os pedaços mais quebrados
começam a encontrar seu lugar novamente. Você já tentou ser ouvido e foi interrompido? Já tentou dizer como se sentia e recebeu um vai passar como resposta? Esses momentos ferem mais do que se imagina. Eles ensinam, sem querer, que sua dor não é importante, que seus sentimentos são exagero, que você precisa aprender a calar. E com o tempo você vai se retraindo, vai engolindo emoções, vai deixando de se expressar, até que um dia acorda com o coração tão cheio e ao mesmo tempo tão vazio, cheio de coisas não ditas, vazio de acolhimento. Mas Deus não te interrompe. Ele escuta. Ele aguarda cada palavra. Ele entende cada silêncio. Ele sabe exatamente o que você sente, mesmo quando você ainda está tentando entender. E mais do que entender, ele valida. Ele diz: sua dor importa. Sua voz tem valor. Sua alma merece descanso. Esse é o espaço que Deus oferece agora. Um lugar onde você pode ser ouvido sem julgamento, onde você pode ser frágil sem medo, onde você pode, finalmente, se derramar sem reservas. Ele está aqui, presente, esperando que você diga aquilo que nunca conseguiu dizer a ninguém, esperando que você solte aquilo que segurou por tanto tempo, porque a cura não começa com respostas prontas. Ela começa com um coração aberto. E é esse coração, mesmo quebrado, que Deus quer acolher hoje. Não com pressa, mas com ternura. Não com cobrança, mas com graça. Ele conhece o seu ritmo. Ele respeita sua história. Ele entende sua linguagem, até mesmo quando ela é feita só de lágrimas. Talvez você ainda não saiba como explicar tudo o que sente. Talvez ainda esteja tentando colocar em ordem o caos interno. Está tudo bem. Deus não exige clareza. Ele responde à sinceridade. E a sinceridade mais poderosa é aquela que simplesmente diz: Senhor, eu preciso de ti. Essa frase tem força. Essa frase move o céu. Essa frase abre portas que estavam trancadas dentro de você. Hoje, comece por ela e deixe que o Espírito Santo faça o restante. Ele sabe por onde começar. Ele sabe onde está doendo mais. Ele sabe como restaurar até o que parece irrecuperável. E Ele está aqui agora com você, pronto para fazer isso. Você talvez esteja tentando se convencer de que está tudo sob controle, que vai passar, que é só mais um dia difícil entre tantos outros. Mas lá no fundo você sente que algo precisa mudar, que não dá mais para seguir com esse aperto constante no peito. Com essa sensação de que está segurando o mundo com as próprias mãos, enquanto por dentro tudo está ruindo. Você sorri para os outros, mas se pergunta quando foi a última vez que sorriu com o coração leve. Quando foi a última vez que acordou sentindo paz? Quando foi a última vez que não precisou fingir? Há momentos em que a alma grita, mesmo em silêncio, e esse pode ser um desses momentos. Mas saiba, seu grito foi ouvido, sua dor foi percebida. Deus está vendo você agora exatamente como você está, e Ele não veio para julgar, veio para curar. Deus não se impressiona com aparências. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que ninguém ouve. E Ele responde com amor, com aquele amor que não exige performance, que não espera que você esteja no seu melhor para agir. Deus age no meio do caos. Ele entra nos espaços bagunçados da alma e começa a organizar, não com exigências, mas com compaixão, não com pressa, mas com presença. Ele sabe que você está cansado, sabe que sua fé está oscilando, sabe que você já pensou em desistir, mas Ele também sabe da força que ainda existe aí dentro. E é essa força que Ele vai fortalecer hoje. Ele vai renovar aquilo que parecia esgotado, vai reacender aquilo que estava quase apagando. Hoje permita-se descansar, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Permita-se parar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas sei que preciso de Ti. Essa simples rendição é o ponto de partida para um novo tempo. Um tempo onde você não precisa mais carregar tudo sozinho. Um tempo onde você pode ser curado em profundidade. Onde você pode voltar a sentir leveza. Onde sua alma encontra abrigo, seu coração encontra consolo e sua mente encontra paz. Deus já está agindo. Ele já está trabalhando. E aos poucos você vai perceber. Acordar com o coração quebrado não será mais o fim, mas o começo de algo novo, o começo da cura.
Às vezes o coração não quebra de uma vez. Ele vai se fragmentando aos poucos. Um desprezo aqui, uma palavra dura ali, uma expectativa frustrada mais adiante. E quando você percebe, já não sente mais a mesma disposição, a mesma alegria, a mesma fé de antes. Parece que algo se apagou, que uma parte de você ficou pelo caminho. E por mais que tente voltar a ser quem era, algo dentro de você continua gritando por ajuda. Mas saiba que Deus não te pede para voltar a ser quem você era antes da dor. Ele quer te levar além, quer te curar para que você descubra uma nova versão de si mesmo. Uma versão restaurada, fortalecida, enraizada nele. Porque a dor não precisa ser o ponto final da sua história. Ela pode ser o começo de uma nova página escrita com consolo, graça e transformação. Deus não ignora os seus pedaços. Ele coleta cada um com delicadeza. Ele trata cada rachadura com paciência. Ele conhece as áreas onde você mais foi ferido, e é justamente ali que ele derrama mais graça. Ele não te olha com pena, mas com propósito. Ele não te trata como alguém irreparável, mas como alguém precioso demais para ser deixado no chão. E hoje, ele quer que você saiba, mesmo que você não veja agora, algo está sendo reconstruído. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Algo está nascendo da dor. Uma fé mais firme, uma esperança mais real, um amor mais profundo. Algo que não depende das circunstâncias para existir. Algo que vem dele e se sustenta nele. Talvez ninguém entenda o que você está passando. Talvez até te digam para ser forte, para seguir em frente, para não se entregar. Mas Deus não te manda calar a dor. Ele te convida a expressá-la diante dele, a orar com verdade, a chorar sem medo, a dizer tudo o que está preso dentro de você, porque é nesse lugar de entrega que ele age com mais poder. Hoje, não tente se recompor antes de se derramar. Não esconda os pedaços. Não disfarce o cansaço. Entregue tudo a ele. E deixe que o Espírito Santo te envolva com consolo, com paz e com cura. Porque é exatamente quando você se sente quebrado que Deus mais se aproxima para restaurar. Existem dias em que o coração parece pesado demais para caber dentro do peito. Você acorda e sente como se o próprio corpo estivesse carregando um fardo invisível. Um aperto que não se resolve com palavras de motivação ou com distrações momentâneas. É algo mais profundo. É uma dor que vive nos bastidores, mas influencia cada pensamento, cada atitude, cada tentativa de seguir. E nesses dias, tudo o que você mais precisa é de alguém que te diga: eu entendo. Deus te diz isso agora. Ele entende. Ele não precisa que você explique. Ele já sabe. Não precisa que você esconda. Ele já viu. E mesmo assim, ele continua aqui, firme, presente, amoroso, esperando que você permita que ele entre nesse lugar de dor. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa entender por que está doendo, nem de onde veio esse vazio. Você só precisa se permitir ser cuidado, permitir que a graça de Deus toque as áreas mais sensíveis da sua alma, permitir que o amor dele, tão fiel e tão presente, comece a dissolver esse peso, porque a presença de Deus é alívio para o que pesa, é consolo para o que quebra, é paz para o que se agita dentro de você. E essa presença está aqui, agora, acessível, real, envolvente. Tudo o que você precisa fazer é parar por um instante, respirar fundo e dizer com o que ainda te resta de fé: Senhor, eu estou aqui, com meu coração em pedaços, mas ainda te buscando. E isso basta. Esse simples gesto de continuar buscando já é um ato de fé. E Deus responde. Ele responde não com pressa, mas com precisão. Ele não dá atalhos. Ele oferece cura. Uma cura que pode ser silenciosa, mas é profunda. Que pode parecer lenta, mas é constante. Uma cura que não se limita a te fazer sentir melhor, mas que trabalha para te fazer viver de forma plena. Hoje, talvez o milagre não seja a dor desaparecer, mas você conseguir respirar um pouco mais leve, pensar com um pouco mais de esperança, orar com um pouco mais de verdade. E isso já é sinal de que Deus está agindo, porque onde há rendição, há restauração, e você está em processo. Um processo divino, sagrado, conduzido pelas mãos do próprio Deus. Talvez você esteja passando por um momento em que até orar parece difícil.
Você tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. Tenta se concentrar, mas a mente está cheia demais. Tenta acreditar, mas o coração está ferido demais. Isso não é sinal de falta de fé. Isso é sinal de que você está cansado. E o cansaço da alma é real. Ele vai além do físico. Ele pesa sobre os sentimentos, embota as emoções e silencia até a voz interior. Mas mesmo quando você não consegue falar, Deus ouve. Mesmo quando você não consegue orar, o Espírito intercede por você. Mesmo quando tudo em você quer desistir, há algo em Deus que insiste por você. Porque Ele sabe que por trás desse silêncio há um grito. Por trás desse cansaço há uma luta. E Ele nunca despreza um coração que, mesmo quebrado, ainda se volta para Ele. Deus não precisa de palavras bonitas para agir. Ele precisa de sinceridade. Ele responde à entrega. Ele age onde há verdade. E se hoje tudo o que você consegue fazer é chorar, esse choro já é oração, já é clamor, já é uma ponte entre sua dor e o céu. Não subestime o poder de um coração sincero diante de Deus. É nesse lugar que os maiores milagres começam. Não com barulho, mas com verdade. Não com força, mas com rendição. Deus está aqui. Ele está ouvindo o que ninguém mais ouve. Está enxugando lágrimas que ninguém mais vê. Está restaurando áreas que ninguém mais conhece. Porque o toque de Deus é pessoal, é íntimo, é profundo. E é exatamente disso que você precisa hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa dar conta de tudo. Não precisa ter todas as respostas. Deus não espera a perfeição de você. Ele espera presença. Espera um coração disposto a se achegar, mesmo ferido. Espera que você não desista de conversar com Ele, mesmo que seja em silêncio. E nesse diálogo íntimo, mesmo sem palavras, Ele começa a restaurar. Começa a trazer de volta a leveza, a esperança, a fé. Começa a curar você de dentro para fora. E quando você menos esperar, perceberá que algo mudou, que algo dentro de você se reorganizou. Porque Deus esteve ali, o tempo todo, ouvindo o que só o coração é capaz de dizer. Você já sentiu como se sua dor não tivesse espaço no mundo? Como se tivesse que esconder o que sente porque todo mundo parece estar seguindo em frente, sorrindo, vencendo. Essa sensação de estar para trás, de ser o único quebrado em um mundo que finge estar inteiro, é sufocante. Você começa a pensar que é fraco, que é sensível demais, que deveria conseguir lidar melhor com tudo. Mas Deus não compara suas dores com as dos outros. Ele não mede sua fé pela sua força emocional. Ele olha para você com singularidade. Ele reconhece o seu caminho, a sua história, a sua dor específica. E mais do que isso, Ele caminha com você nesse trajeto, mesmo quando parece que ninguém mais vê. Deus nunca pediu que você se encaixasse em padrões humanos. Ele nunca disse que você precisava fingir para ser amado. A verdade é o contrário. Deus se move exatamente quando você tira a máscara, quando você deixa cair a armadura e diz: Senhor, eu não sou tão forte assim. É nesse momento que o poder dele se manifesta com mais intensidade, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você admite que está cansado, ele vem com força. Quando você reconhece que está machucado, ele vem com cura. Quando você se permite sentir, ele se permite agir com profundidade, não para te consertar, mas para te restaurar, não para te mudar de forma superficial, mas para te transformar de dentro para fora. Hoje, você não precisa se defender de mais ninguém, não precisa se justificar, não precisa tentar se explicar. Você só precisa se apresentar diante de Deus como está, coração despido, alma exposta, espírito cansado, mas ainda disposto a se render, porque Deus já conhece tudo isso. E o que Ele quer agora é que você confie o suficiente para deixar Ele cuidar. Ele quer cuidar das suas memórias dolorosas, quer aliviar o peso das suas lembranças, quer mostrar que mesmo o que doeu pode ser transformado em algo novo, em algo leve, em algo cheio de sentido. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, e cada uma que você derramou será usada para regar a nova vida que Ele está plantando dentro de você. Talvez o seu coração tenha sido quebrado por algo que você nunca esperava. Uma palavra vinda de alguém que você confiava,
uma perda que você não imaginava enfrentar, uma mudança abrupta que bagunçou tudo dentro de você. A verdade é que nem sempre temos tempo para nos preparar para o que nos fere. Muitas vezes, a dor chega sem aviso. E quando chega, ela desestrutura. Ela desmonta o que você achava que estava firme. Ela muda o jeito como você vê a vida, as pessoas, até mesmo a si mesmo. E nessa confusão toda, você começa a se perguntar: será que eu consigo me recompor? Mas Deus não está esperando que você se recomponha para te acolher. Ele vem até você no exato ponto da sua fragilidade, no chão do seu lamento, no meio do seu quebrantamento. E é ali que ele começa a obra mais profunda. Deus é especialista em recomeços. Ele não apenas cola os pedaços, ele refaz. Ele cria algo novo a partir da dor antiga. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele transforma silêncio em oração. Ele transforma o desespero em dependência dele. E nesse processo, ele não apressa você. Ele respeita seu tempo. Ele sabe que há dores que precisam ser sentidas antes de serem curadas, que há lágrimas que precisam cair antes que a alegria volte a nascer. E ele está disposto a estar com você em cada fase, no luto e no consolo, no choro e na restauração, no vazio e no renascimento. Deus não vai te deixar nesse estado. Ele já está construindo dentro de você a força que você vai precisar para continuar. Hoje, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha medo de admitir que algo se perdeu no caminho. Porque Deus é bom em encontrar o que se perdeu, em trazer à tona aquilo que parecia esquecido, em reacender esperanças que estavam apagadas. Ele está trabalhando agora, nesse momento. Enquanto você ouve essa oração, enquanto você se permite sentir, o Espírito Santo está tocando seu interior com ternura, com sabedoria, com poder. E aos poucos, o que estava quebrado começa a encontrar forma novamente. Uma forma diferente, é verdade, mas uma forma que carrega beleza, propósito e nova vida. E tudo isso começa com uma simples verdade: Deus ainda está com você. Pode ser que você tenha aprendido desde cedo a ser forte demais, a engolir o choro, a não demonstrar fraqueza, a sempre dizer que está tudo bem mesmo quando não está. Esse tipo de força vai silenciando a alma, vai ensinando o coração a se esconder. E quando o coração se esconde por tempo demais, ele começa a se fragmentar por dentro. As dores não tratadas se acumulam. As emoções não expressas se tornam pesos. E o resultado disso um dia é um coração que acorda quebrado, sem saber ao certo por quê. Apenas com a sensação de que algo dentro de você não está mais inteiro. Mas Deus conhece essa história. Ele viu cada momento em que você engoliu a dor para não preocupar ninguém. Cada vez que você sorriu para proteger os outros enquanto se machucava por dentro. E hoje, Ele quer cuidar de você. Cuidar de verdade, não de forma superficial. Não apenas para você seguir funcionando, mas para você viver com liberdade, para você sentir sem medo, para você confiar de novo. E esse cuidado começa com uma decisão, a de não se esconder mais, de não fingir mais, de se permitir ser vulnerável diante de Deus. Porque é nessa vulnerabilidade que a presença dele se manifesta com mais doçura. Deus não invade, ele entra quando é convidado, ele não exige, ele espera. Mas quando você abre a porta, ele transforma tudo. Ele senta com você nas ruínas. Ele limpa cada caco com carinho. Ele segura você enquanto você chora. E ele sussurra: você não está sozinho. Eu estou aqui. Hoje permita que esse cuidado alcance as partes mais escondidas do seu ser. Permita que Deus toque onde ninguém mais teve acesso. Permita que Ele mostre que ser fraco diante dele não é sinal de derrota. É sinal de sabedoria, porque só quem reconhece que precisa é que recebe o que só Deus pode dar. E o que Ele tem para dar hoje é paz, é consolo, é descanso, é alívio. Ele quer aliviar sua alma. Ele quer soltar esse nó no seu peito. Ele quer mostrar que mesmo depois de tudo, ainda há esperança, ainda há saída, ainda há um novo caminho. E esse caminho começa quando você para de fingir ser forte e começa a confiar em quem é realmente forte, o seu Pai.
Você talvez esteja tentando entender por que certas dores ainda te afetam tanto. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta oração, há feridas que parecem resistir. Elas aparecem em forma de reações desproporcionais, de angústias inexplicáveis, de medos que você não sabe de onde vêm. Mas a verdade é que nem toda dor tem data para sair. Algumas dores se alojam fundo, nas camadas mais escondidas da alma, e só o Espírito Santo sabe o caminho até elas. Você pode ter enterrado certas lembranças para seguir em frente, pode ter dito para si mesmo que superou, mas o coração não mente, e quando a alma continua doendo, é sinal de que ainda há algo a ser tratado. Mas não com culpa, não com autopunição, com graça, com amor, com a paciência que Deus tem com quem está em processo. Deus conhece cada uma dessas dores. Ele sabe o nome que elas carregam, sabe o lugar da sua origem, sabe a forma como elas se manifestam. E mais do que isso, Ele sabe como curá-las. Ele não vai te forçar a revisitar lugares que você não quer, mas, se você permitir, Ele vai te conduzir de volta até lá, não para te ferir, mas para curar o que ficou pendente, para encerrar ciclos que ainda te prendem, para libertar emoções que ficaram congeladas no tempo. Deus quer que você seja livre por inteiro, e liberdade só acontece quando o passado deixa de ter poder sobre o presente, quando as memórias são tratadas pela presença, quando os traumas são acolhidos e curados com amor. Hoje, ore com coragem. Ore pedindo que Deus vá até onde você mesmo não consegue ir, que Ele revele o que precisa ser tocado, que Ele traga à luz o que ainda está te machucando sem que você perceba. Essa oração pode parecer difícil, mas é uma das mais libertadoras que você pode fazer, porque Deus não tem medo da sua verdade. Ele não se assusta com o que você sente. Ele não te abandona quando encontra áreas danificadas. Pelo contrário, é ali que Ele mais trabalha. É ali que Ele mais se revela como pai, como médico, como amigo. E é ali que você começa a sentir uma nova leveza. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo foi curado aqui dentro. E essa cura é o que vai sustentar você nos próximos passos. Algumas feridas não são visíveis. Elas não sangram, não deixam marcas na pele, mas pesam como se carregassem o mundo inteiro dentro do peito. São feridas emocionais, espirituais, da alma, causadas por palavras ditas em momentos de raiva, por promessas não cumpridas, por ausências que deixaram buracos onde deveria haver presença. Feridas causadas não apenas por grandes tragédias, mas também pelas pequenas repetições do abandono, da indiferença, da incompreensão. E com o tempo, essas dores vão se tornando parte do cotidiano. Você aprende a viver com elas, aprende a disfarçar, mas nunca se sente inteiro, porque um coração que vive escondendo suas dores também esconde sua capacidade de amar plenamente. E é por isso que Deus quer curar essas áreas silenciosas, mas tão profundas. Ele quer que você viva com liberdade e verdade. A cura de Deus não é apenas para o que é visível. Ela alcança o que ninguém mais vê, o que você mesmo talvez tenha esquecido. Ela toca as raízes da dor, desfaz os nós emocionais, libera memórias presas no tempo. E tudo isso acontece na presença dele. Não como mágica, mas como milagre. Um milagre contínuo, diário, persistente, que te convida a cada novo amanhecer a abrir o coração mais um pouco, a confiar mais um pouco, a entregar mais um pouco, porque o coração quebrado não se reconstrói com pressa, ele se reconstrói com cuidado. E o cuidado de Deus é o único capaz de refazer aquilo que foi despedaçado pela vida. Hoje, talvez você precise apenas de um momento de honestidade com Deus. De dizer: Senhor, eu tenho vivido com dores que nem sei mais nomear, mas eu preciso da tua cura. Esse tipo de oração, ainda que simples, tem um poder imenso, porque Deus responde à sinceridade. Ele acolhe a dor com compaixão. Ele trabalha nas entrelinhas do que você diz, e quando você menos perceber, começará a sentir um novo ritmo dentro de si, um ritmo mais calmo, mais leve, mais alinhado com a graça. E esse ritmo é sinal de que o coração está sendo restaurado, não com pressa, não com exigência, mas com amor.
Um amor que não desiste de você, que não se cansa de tentar, que permanece até que tudo dentro de você volte a pulsar com verdade e paz. Talvez você tenha aprendido a não esperar muito da vida, a não criar expectativas, a não se permitir sonhar, a manter o coração sempre em alerta. Tudo isso como forma de proteção, porque no fundo a dor te ensinou a se blindar, te ensinou que se abrir é correr o risco de se ferir de novo. E essa defesa, que no início parecia necessária, aos poucos foi criando um muro entre você e a possibilidade de ser plenamente feliz. Você até sobrevive, mas não vive com intensidade, não sente com profundidade, não se entrega com verdade. E Deus não quer isso para você. Ele não te criou para viver escondido. Ele te criou para amar, para sentir, para construir relacionamentos saudáveis, para caminhar com liberdade. E é por isso que Ele quer tocar nesse medo, nesse lugar que ainda resiste, que ainda se retrai, que ainda duvida. O amor de Deus não vem para te acusar por estar ferido. Ele vem para libertar você dessa prisão interna. Ele entende o porquê dos seus medos. Ele sabe o motivo dos seus bloqueios. E mesmo assim, Ele continua te chamando para fora da caverna, para fora desse esconderijo emocional, porque há vida do lado de fora. Há promessas esperando para acontecer. Há alegria possível, mesmo depois de tudo o que você viveu. Mas para acessar isso, você precisa se permitir ser curado. Precisa deixar que Deus desarme suas defesas. Precisa dizer: Senhor, eu tenho medo, mas quero tentar de novo. Quero voltar a confiar. Quero voltar a viver com o coração aberto. Essa oração não é simples, porque envolve coragem. Envolve olhar para dentro e admitir que certas dores ainda governam suas escolhas. Mas é exatamente essa oração que pode abrir uma nova estação na sua vida. Uma estação de restauração relacional, de cura afetiva, de reconstrução emocional. Deus quer renovar suas emoções, quer limpar os resíduos de traumas passados, quer ensinar você a viver com confiança, com fé, com leveza. Ele não quer que você apenas sobreviva aos dias. Ele quer que você os viva com intensidade. E isso começa com um passo, o de confiar que Ele pode restaurar até mesmo a sua capacidade de amar. Porque o amor que vem de Deus lança fora todo o medo. E esse amor está sendo liberado sobre você agora. Existem momentos em que o maior desejo do coração é apenas sentir paz. Não uma paz qualquer, mas uma paz que venha de dentro, que acalme os pensamentos, que traga alívio para as emoções e que seja mais forte do que as circunstâncias. Talvez você esteja em uma fase assim, em que tudo parece barulhento demais, exigente demais, confuso demais. Você acorda e já sente o peso do mundo nos ombros. Cada mensagem, cada tarefa, cada interação se torna uma carga emocional. E no meio disso tudo, você só deseja respirar sem aperto, deseja acordar sem ansiedade, deseja de verdade ter um dia em que sua alma não esteja em guerra. E é exatamente essa paz que Deus quer te dar hoje. Não a paz como o mundo oferece, mas a paz que excede todo entendimento. Essa paz não depende de tudo estar bem ao redor. Ela nasce de um lugar mais profundo, da certeza de que você está seguro nos braços do Pai, de que sua vida está nas mãos de alguém que te ama com perfeição, de que mesmo quando você não entende os porquês, ainda pode confiar em quem conhece todos os caminhos. Essa paz vem quando você decide entregar o controle. Quando, em vez de tentar resolver tudo sozinho, você diz: Senhor, eu não tenho forças para lidar com tudo isso, mas eu sei que o Senhor tem. Essa entrega é o ponto de partida. É o primeiro passo para que a paz comece a fluir novamente, porque a paz de Deus não se impõe. Ela se instala no coração que decide confiar. Hoje, respire fundo. Feche os olhos por um momento e permita-se descansar na presença de Deus. Imagine que Ele está ao seu lado agora, ouvindo cada pensamento, acolhendo cada sentimento, envolvendo você com uma presença suave e constante. Ele está, Ele permanece, Ele sustenta. Você não precisa fazer força para segurar o que está prestes a cair. Deus está segurando você, está segurando sua vida, sua história, seu amanhã. E enquanto você ouve essa oração, algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro. Uma leveza começa a surgir.
um alívio, uma nova percepção, porque Deus está trazendo paz para dentro do seu caos. Está reorganizando o que estava confuso, está acalmando o que estava inquieto. E essa paz, quando entra, muda tudo. Você pode ter aprendido a sobreviver com o coração em pedaços, pode ter se tornado funcional mesmo estando ferido. Sabe sorrir nos momentos certos, sabe cumprir suas responsabilidades, sabe continuar caminhando mesmo sem força. Mas isso não é viver, é apenas resistir. E embora Deus valorize sua resiliência, Ele tem algo mais para você. Ele não quer que você apenas suporte os dias. Ele quer que você os desfrute. Ele quer que a alegria volte a fazer parte da sua rotina, que a leveza volte a visitar sua alma, que a esperança volte a florescer em seus pensamentos. E para isso, Ele precisa que você pare por um momento e reconheça: estou cansado de só sobreviver. Esse é o início da cura. O momento em que você admite que precisa de algo além do que o mundo pode dar, que precisa dele. A presença de Deus não é apenas um consolo, é um ponto de virada. É nela que os cacos começam a ganhar forma. É nela que as memórias traumáticas perdem o domínio. É nela que os dias cinzas começam a clarear. E isso acontece de forma sutil, mas poderosa. À medida que você se aproxima, Ele te restaura. À medida que você se rende, Ele te reconstrói. E não é uma reconstrução qualquer. É uma obra feita com ternura, com atenção aos detalhes, com amor, porque Deus conhece cada parte de você. Ele sabe o que foi quebrado, quando foi quebrado e como precisa ser tratado. E Ele está disposto a fazer esse trabalho até o fim, até que sua alma volte a respirar com liberdade. Hoje, você pode parar um instante e apenas dizer: Deus, eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver de verdade. Essa frase, por mais simples que pareça, é um grito de libertação. É um passo em direção à restauração. E quando Deus ouve isso, Ele age, porque Ele não se limita a responder grandes orações. Ele responde corações verdadeiros, corações que, mesmo cansados, ainda desejam ser curados. E se esse é o seu desejo hoje, saiba, Deus está te ouvindo. Ele está se movendo. Ele está tocando áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de atenção. E esse toque vai gerar vida, vai trazer força, vai devolver alegria. Porque onde a presença de Deus entra, a sobrevivência dá lugar à plenitude. E essa plenitude é o que Ele tem reservado para você. Algumas manhãs são especialmente difíceis. O corpo desperta, mas a alma ainda está tentando se levantar. Você abre os olhos e sente o peso daquilo que ainda não foi resolvido. Talvez uma conversa mal terminada, um sonho interrompido, uma ferida que parece não cicatrizar. Nessas horas, a sensação é de estar carregando algo que não cabe mais em você. Um fardo que já ultrapassou o limite do suportável. E mesmo assim você tenta seguir, porque aprendeu que precisa continuar, que não dá para parar, que todo mundo está vivendo e você precisa acompanhar. Mas Deus não te convida a correr. Ele te convida a descansar. Ele não te cobra performance. Ele oferece presença. E nessa presença, até o peso mais antigo pode ser aliviado. O coração quebrado, quando é exposto à luz de Deus, começa a ser transformado. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque encontrou refúgio, porque encontrou um lugar onde pode ser quem é, sentir o que sente sem ser julgado. Esse lugar é a presença do Pai. É ali que você pode chorar sem se preocupar com quem está vendo. Pode falar o que realmente sente, sem precisar filtrar suas palavras. Pode entregar tudo, sem medo de ser rejeitado. Porque Deus não rejeita corações sinceros. Ele acolhe, Ele abraça, Ele cuida. E esse cuidado, mesmo que pareça sutil no começo, é capaz de refazer tudo dentro de você. Hoje, talvez você não tenha forças para fazer grandes orações. Talvez sua oração seja apenas um sussurro, um pensamento, uma lágrima. E está tudo bem. Deus entende todas essas linguagens. Ele escuta até o que você ainda não conseguiu dizer. E Ele age mesmo no silêncio. Porque o amor dele não depende da sua performance, depende da essência do que você é. E o que você é para Ele é alguém digno de amor, de cuidado, de restauração. Então hoje, enquanto você respira fundo e tenta começar mais um dia, lembre-se,
Você não está sozinho. Deus está com você. E Ele já começou a agir em seu favor, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. Porque a fé não é sobre enxergar, é sobre confiar. E confiar é o primeiro passo para experimentar o alívio que só Deus pode dar. Em algum ponto do caminho, você pode ter começado a acreditar que precisa merecer o amor de Deus, que só será digno se melhorar, se errar menos, se conseguir manter tudo sob controle. Essa crença silenciosa vai se alojando no coração e gera uma pressão que sufoca. Faz com que cada falha pareça uma sentença. Faz com que cada tropeço pareça um distanciamento. E isso pesa. Pesa demais. Mas a verdade que Deus quer te lembrar hoje é que o amor dele não é transacional. Ele não te ama pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. E quem você é? Um filho, uma filha. Alguém que ele escolheu antes mesmo de qualquer acerto ou erro. Alguém por quem ele entregou tudo. Não para que você viva tentando se provar, mas para que você viva sabendo que já foi aceito. Esse tipo de amor muda tudo, porque liberta. Liberta do perfeccionismo, da autocrítica severa, da culpa constante. Liberta da comparação. Liberta da sensação de nunca ser o bastante. E quando você começa a viver a partir dessa liberdade, algo começa a curar dentro de você. As exigências se tornam menores, o coração começa a descansar e você volta a viver com mais leveza, porque entende que Deus não está esperando que você se corrija sozinho. Ele quer te ajudar nesse processo. Ele quer caminhar com você enquanto você aprende, enquanto você cresce, enquanto você se permite ser transformado. Hoje, talvez o maior passo que você pode dar em direção à cura é aceitar esse amor. É parar de lutar para merecer. É parar de fugir quando erra. É simplesmente dizer: Senhor, eu aceito o teu amor, mesmo sem entender, mesmo sem achar que sou digno, mesmo com medo, mas eu aceito. Essa aceitação abre portas que estavam trancadas, abre espaços no coração que estavam fechados, e é por esses espaços que Deus começa a entrar, trazendo restauração, trazendo graça, trazendo vida. Não porque você conquistou isso, mas porque Ele decidiu te amar assim. E quando esse amor começa a ser verdade dentro de você, até o coração mais quebrado começa a ser reconstruído. Há dias em que a saudade se torna quase insuportável. Saudade de alguém que partiu, de um tempo que não volta, de uma versão sua que parecia mais viva. E essa saudade, quando não é acolhida, pode se transformar em dor crônica, em melancolia constante, em um sentimento de perda que nunca se resolve. Mas Deus quer te ensinar a lidar com essa saudade de maneira diferente. Ele quer que você a traga para a presença dele, que você fale sobre isso, que você chore se precisar, que você expresse aquilo que ainda está entalado, guardado, escondido por trás dos compromissos do dia a dia. Porque o que você sente importa. Importa tanto que Deus fez questão de criar um lugar onde você pode despejar tudo isso sem reservas. A oração. A oração não é apenas um momento de petição. Ela é também um lugar de encontro. Um espaço seguro onde a alma pode respirar, onde as memórias podem ser trazidas à tona com verdade, onde o coração encontra consolo sem explicações prontas. Hoje, Deus quer ser esse consolo para você. Ele quer ouvir sobre essa saudade. Ele quer enxugar as lágrimas que você derramou sozinho. Quer transformar o lamento em dança, como diz a palavra. Mas essa transformação começa com exposição. Começa quando você para de esconder até de Deus. Quando você diz: Senhor, hoje eu acordei com o coração apertado. Hoje eu senti falta. Hoje eu não consegui sorrir com sinceridade. E é nessa confissão que a cura começa. Porque Deus não precisa que você finja força. Ele prefere a fraqueza que se entrega do que a fachada que se impõe. Ele ama a sinceridade. Ele responde ao quebrantamento. Ele se manifesta quando você admite: eu preciso do Senhor para lidar com essa saudade. E Ele vem. Ele se aproxima. Ele te envolve com a presença dele. E essa presença começa a preencher os espaços que estavam vazios, não apagando a memória, mas curando a dor que ela causava. Porque saudade não precisa ser um fardo.
Ela pode se tornar um lembrete daquilo que foi bom, daquilo que te formou, daquilo que ainda pode florescer de outro jeito. E com Deus, até a saudade mais doída pode se transformar em adoração. Você já teve dias em que tudo o que queria era desaparecer? Não por querer desistir da vida, mas por não saber mais como lidar com ela. Quando o coração está cansado, até os pequenos compromissos se tornam grandes pesos. Atender o telefone, responder uma mensagem, sair da cama, tudo parece demais. Nesses momentos, a dor se torna uma lente que distorce tudo. As cores desbotam, os sons se tornam opressivos, os dias parecem longos demais. E talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje, em silêncio, em luta, em um cansaço que não passa com sono. Mas Deus vê, Deus conhece esse tipo de dor. E mais do que isso, Ele não se afasta quando ela aparece. Ele se aproxima. Ele entra no quarto escuro da alma e acende uma luz branda, uma luz que não fere, mas que guia. Essa luz é a presença dele. É o toque que diz: você ainda é importante, mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo sem forças. Deus não precisa que você esteja inteiro para te amar. Ele ama você no meio do processo. Ele ama você quando tudo parece fora do lugar. E é esse amor que começa a curar, começa a levantar, começa a restaurar o fôlego da alma. Porque Deus não veio apenas para mudar as circunstâncias ao redor. Ele veio para transformar o que acontece dentro. E quando Ele age dentro, o fora começa a se alinhar com o tempo. Hoje, você não precisa fazer muito. Não precisa dizer as palavras certas. Não precisa ter fé gigante. Só precisa estar disposto a abrir uma fresta, um espaço, uma chance para que Deus entre. E essa entrada dele é suficiente para começar um novo ciclo, um ciclo de descanso, de reconstrução, de reencontro. Deus não tem pressa, mas Ele tem plano. E nesse plano, até os dias mais escuros têm propósito, até os momentos mais silenciosos têm presença. Então, mesmo se tudo dentro de você estiver dizendo para se esconder, ouça essa voz suave que diz: eu estou aqui. Eu não desisti de você. E juntos, nós vamos passar por isso. Esse é o amor que cura, o amor que sustenta, o amor que permanece até o último pedaço ser restaurado. Chegamos ao fim dessa oração, mas o que Deus começou em você não termina aqui, porque a cura interior não é uma experiência isolada, é um processo contínuo de reencontro com a verdade, com a presença, com o amor que sustenta. Talvez hoje você não sinta que tudo mudou, mas saiba, algo já foi ativado. Uma semente foi plantada, uma palavra foi semeada na sua alma, e essa palavra não volta vazia. Ela frutifica, ela cresce, ela rompe camadas que estavam endurecidas há anos. Porque Deus trabalha com o tempo, mas também com a eternidade. Ele vê o que você ainda não vê. Ele já enxerga a nova versão de você mesmo que está nascendo agora, nesse exato momento, a partir da sua sinceridade, da sua entrega, da sua disposição de ser tocado por Ele. O coração quebrado não é o fim. Ele pode ser o início, o ponto de partida de uma jornada mais verdadeira, mais profunda, mais leve. Porque quando você chega ao fim de si mesmo, é exatamente ali que Deus começa. Começa reconstruindo o que foi destruído. Começa redefinindo o que foi distorcido. Começa reavivando o que estava adormecido. E essa reconstrução não é feita com pressa, mas com amor. Um amor que cura sem machucar. Um amor que corrige sem condenar. Um amor que chama pelo nome e diz: você ainda é meu, ainda tem futuro, ainda tem propósito, ainda tem beleza aí dentro. Hoje, escolha viver a partir dessa verdade. Escolha acreditar que Deus está com você em cada passo, que Ele não te abandonou no meio da dor, que Ele não se esqueceu do que prometeu. Confie que o mesmo Deus que te sustentou até aqui vai continuar te guiando, mesmo quando tudo parecer incerto. E se amanhã você acordar de novo com o coração pesado, volte a essa oração, volte a esse lugar de encontro, porque Deus sempre estará aqui, esperando por você, pronto para te ouvir, para te segurar, para te renovar. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Deus é seu refúgio. Deus
é sua força.